Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar, né, sobre os filmes, né, que estão em circuitão aí, que estão rolando nos cinemas aí, tá? E hoje eu quero falar para vocês de uma produção brasileira chamada Marte 1. Por que que ela é tão especial? Porque ela foi a produção brasileira que foi escolhida para concorrer lá para os 5 finalistas, tá? Ao Oscar de melhor filme estrangeiro ou de melhor filme internacional, como é falado atualmente, né? E aí, ele é um filme muito interessante, tá? É um filme feito em Minas Gerais, tá? Então ele se passa todo dentro de um universo mineiro, vamos dizer assim, tá? De uma cultura mineira, é interessante a gente sentir isso no filme, tá? E o filme ele gira em torno de uma família negra, né? Você tem o pai, você tem a mãe, você tem a irmã mais velha, que está ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, tá? De 20 a 30 anos, tá? E você tem um irmão mais novo, que é um menino adolescente, tá? Tá na faixa dos seus 13, de repente, anos, mais ou menos, por aí, tá certo? E aí o que acontece? Essa família, ela está vivendo justamente no momento em que o nosso atual presidente ganha as eleições, tá? Eu não gosto muito de falar o nome dessa pessoa, né? E está mostrando ali, entendeu? O processo que vai desde a eleição até a tomada da posse, mais ou menos. Então, quando você vê esse filme, a primeira coisa que você imagina, né? Quando você tem a sinopse desse filme, a primeira coisa que você imagina é que é um filme que vai discutir questões políticas, né? Só que não é essa a impressão que se passa num primeiro momento. Talvez uma análise mais aprofundada do filme, entendeu? Vá explorar, vá mostrar isso, entendeu? Mas quando você vê o filme pela primeira vez, eu só vi esse filme uma vez, tá? Não me pareceu, entendeu, que essa questão política foi discutida de forma tão profunda. E ela é que é meio o chamariz do filme, né? Então isso quer dizer, é uma primeira decepção aí. Mas o filme ainda assim ele vale, né? Por quê? Porque você tem esses 4 personagens dessa família, tá? O pai é um cara que trabalhou num condomínio caríssimo, né? Ele é uma espécie assim de porteiro, de zelador desse condomínio caríssimo. Tem uma mentalidade conservadora, é um torcedor do Cruzeiro doente, né? Nesse condomínio, inclusive, vai morar um jogador de futebol que foi muito famoso no Cruzeiro chamado Sorinho, um argentino, né? E ele trabalha no filme, né? É interessante a gente ver isso, né? Você tem essas participações especiais aí no filme também, né? E aí você tem esse pai de mentalidade conservadora. Ele quer que o filho dele, né, que está lá com seus 13 anos, seja um jogador de futebol. Ele deposita todas as esperanças, né, nesse filho dele para ser um jogador de futebol. O garoto até gosta de bater uma bolinha, ele gosta de jogar uma bola, mas a paixão dele mesmo é o quê? É a astronomia. Ele quer ser astrofísico e ele quer ser voluntário numa missão de colonização de Marte que vai surgir em 2030, onde as colônias de Marte, né, essa estação que vai existir em Marte é chamada de Marte 1, e é uma missão só de ida, né, não é uma missão de volta, né? Então ele é um cara que quer se formar em astronomia e quer se especializar em astrofísica. É muito interessante você ver essa coisa aí, e aí você já tem um primeiro conflito, né, entre o pai e o filho. Por um outro lado, né, a irmã mais velha, né, que é uma pós-adolescente, na casa dos 20, 30 anos, ela está fazendo faculdade, tá? Ela tem uma namorada, ela conhece, né, uma moça na night, né, na night, e decide morar junto com ela, dividir um apartamento junto com ela, né? E ela vai ter que sair desse seio familiar, desse núcleo familiar, né? Dessa família mineira que vocês sabem, né, que em Minas Gerais, né? Desculpem aí se eu estou sendo lançando mão de algum estereótipo, de algum preconceito, né? Mas as famílias mineiras, elas têm aquela coisa muito mais conservadora, elas são muito mais famílias, elas respeitam muito mais esses valores familiares, né? Eu sou de família de origem mineira, então eu posso falar um pouquinho sobre isso. E aí o que acontece, né? Fica esse conflito dentro da casa, né? Que eles não querem, entendeu? Que a menina vá embora, coisa e tal, mas a menina bate o pé, ela vai embora, ela vai viver com a namorada dela, coisa e tal, né? Eles são obrigados, a garota é obrigada a levar a amiga ou a namorada em casa, né? E aí eles acabam descobrindo, né, que
as duas namoram, né? Porque as duas ficam sentadinhas vendo o jogo do Cruzeiro ao lado de mãos dadas, né? Então fica uma coisa, um momento até engraçado do filme, né? No caso, tá? E você tem essas situações, né? Então, você tem também a mãe. A mãe é muito interessante, porque a mãe é uma pessoa muito atormentada, ela sofre de uma crise de pânico, ela sofre de um estresse muito grande, tá? E aí, talvez, né? Talvez você indo por esse caminho da mãe aí, né? No caso, você pense um pouquinho mais essa ligação entre a família e a política, né? Além do conservadorismo do pai, que é bem latente também, né? Então, talvez aí você tenha, nesse microcosmos dessa família, um tateamento, né, que tem uma ligação com essa relação política. O interessante, né, é que ela acha que está, na verdade, ela é muito atormentada, por quê? Porque ela acha que ela está, entendeu? Trazendo mau agouro, trazendo, vamos dizer assim, só desgraça, só atraindo desgraça para todo mundo, e ela decide, inclusive, se afastar da família por um tempo por causa disso. Então ela está muito atormentada porque ela acredita que ela é uma fonte de azar, no caso aí, né? O interessante dessas histórias, né, dessas 4 histórias aí, desses 4 personagens principais, tá? É que essas histórias, elas começam muito separadas umas das outras, tá? Elas começam muito descoladas umas das outras, tá? E com o tempo elas vão se interconectando cada vez mais e vão gradativamente, né, paulatinamente, né, se conectando, se juntando, tá? E aí você tem aí depois essas 4 histórias muito bem interagentes entre elas, né, no caso, né? Isso é a prova de que você tem o quê? Você tem um roteiro bem escrito, você tem um roteiro bem desenvolvido, né? A história, ela tem um quê? Um pouquinho de tragédia social, né? Que é aquela família, né, que vai, né, que acaba, vamos dizer assim, se ferrando, né, de verde e amarelo, como a gente costuma dizer, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar muitos spoilers, né, no caso, né? Mas é aquela família que vai, vamos dizer assim, entrando num processo de cada vez mais, como podemos dizer, cada vez mais fracasso, cada vez mais tristeza, cada vez mais derrota, entendeu? Cada vez mais situações trágicas também, né? E a gente vai vendo essa coisa acontecendo de forma paulatina, e no final de tudo isso, né, no final dessa tragédia que foi essa história dessa família, né, essa família consegue, né, só arrumar forças dentro de quem? Dentro dela mesma, né? No final das contas, esses 4 personagens, né, que estão ferrados ali, só tem uns aos outros para poder, vamos dizer assim, se amparar e se ajudar, né? E o filme, ele termina com uma mensagem otimista, além de apesar de toda essa situação de tragédia que a gente vê nesse filme, tá? É uma situação muito interessante porque nesse ponto ele lembra um pouquinho o Rocco e seus irmãos, né? O Rocco e seus irmãos, ele tem um pouco essa toada, né, daquela família também que passa por experiências trágicas, né? E que no final do filme, né, quando você vê o garotinho, o irmão mais novo do Rocco lá, que é o Alain Delon, que era o lutador de boxe, né, que ele fica fazendo carinho, né, no cartaz onde está a foto do irmão no muro assim da cidade, né? E a mensagem otimista está um pouco ali, né? O filme, ele tem um pouquinho, né? Esse filme agora, Marte 1, tem um pouquinho dessa coisa, dessa tragédia familiar, mas uma mensagem um tanto otimista no final, tá? Então, o grande barato do filme é isso, esse roteiro que pega essas histórias separadas, que vão ligando elas aos poucos, né? Essa coisa um pouco trágica que você vê na história, entendeu? Mas um desfecho altamente otimista. Quer dizer, quem estava esperando, né, uma discussão de cunho um pouco mais político acaba quebrando a cara um pouco com esse filme, né? A meu ver, né? Eu era uma pessoa que estava esperando isso, né? Mas ainda assim, a forma como esse roteiro foi trabalhado, ela é muito interessante, ela foi muito legal, ela foi muito bacana de ser vista, entendeu? E esse filme ainda vale muito, sim, tá? É um filme que realmente ele tem uma mensagem otimista no final, apesar de toda a tragédia que a gente vê nele, tá? E é um bom candidato, né, para concorrer, né, os 5 finalistas do Oscar de melhor filme estrangeiro que a gente está vendo aí, que o nosso cinema brasileiro está tentando postular no caso, tá? Então vale a pena vocês darem uma procuradinha nesse filme Marte 1, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera de sempre.
E numa outra oportunidade a gente conversa, tá, sobre outros filmes que estão rolando por aí, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.